Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, na nossa última semana em que estamos falando de renovação. E nós propusemos esse tema da renovação porque sempre que a gente inicia um novo ciclo, seja ele o momento que for, porque isso não acontece só numa virada de ano, né? É legal a gente buscar refletir sobre os comportamentos que a gente não quer mais ter e os novos que a gente quer adotar para construírem aquilo de novo que a gente quer, né? Quer dizer, a renovação eu preciso ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes, né? É lógico que uma coisa é querer, outra coisa é a gente conseguir vivenciar. E aí por isso que é bacana a gente refletir sobre os temas que nós estamos refletindo para que busquemos recursos, né, que nos impulsionem, nos motivem e fortaleçam as novas atitudes que nós queremos ter. E hoje nós vamos falar de paz, para concluir esse tema da renovação. Semana passada nós falamos de fé e eu comentei, né, que às vezes o conceito que a gente dá ao sentimento de fé nos distancia muito porque a gente acha que é algo muito distante da gente e na verdade está ali, olha, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos. E hoje vamos falar de paz porque precisamos também entender o significado da paz no nosso dia a dia, né? Porque a gente acha que ter paz é não sentir emoções, o que é impossível, não é verdade? Nós estamos vivendo num mundo que nos desafia o tempo inteiro, nós vivemos em sociedade, trocamos opiniões, visões, expectativas, conceitos. Então, é claro que nós vamos sentir. Nós temos desejos, né? Aí lidamos com a satisfação deles ou nos frustramos. Então, o sentimento faz parte da nossa vida, né? É onde a gente pulsa, a gente sente o que a gente vive, a gente sente o que a gente pensa, fala e tudo mais. Então, não, ter paz não pode ser não sentir, senão não seria possível. E aí a gente precisa lembrar que, por estarmos num mundo de provas e expiações e sermos imperfeitos, estaremos sempre lidando com desafios. Então, paz não significa também águas paradas. Muitas pessoas, ao buscarem paz, se isolam do mundo, não é isso? Se isolam das pessoas, se isolam das relações, se isolam da relação com o mundo, porque querem águas paradas. Essas pessoas estão paralisando a própria caminhada. Porque se a lei da vida é a lei de amor, que nos impõe as relações e o servir e a ação da caridade, como que nós vamos vivenciar isso isolado? Na verdade, eu estou tendo uma atitude infantil de não querer lidar com as verdades da vida. Aí eu me isolo porque eu só quero sentir o bem e o bom. E não é essa a proposta da vida. Quando nós estamos vivenciando relações e o outro se desequilibra emocionalmente, só o fato dele ter se desequilibrado põe ele em contato com as fragilidades morais que ele possui. Portanto, ele acaba tendo atitudes coerentes com as suas fragilidades morais. Isso é sobre ele. É sobre o desequilíbrio dele. Então, quando eu estou me relacionando com o outro e o outro chega nesse ponto de desequilíbrio, eu preciso entender que ele está desequilibrado e que a partir desse momento em que ele está com o canal aberto para cólera, porque ele já está encolerizado, o que eu fizer ou o que eu falar
a tendência dele utilizar para alimentar a guerra nas palavras ou nas ações é muito grande. Então, ele acaba com o desequilíbrio me chamando para essa grande confusão. E se eu me sintonizo mentalmente com ele, veja bem, eu começo pela mente. Se eu me sintonizo mentalmente com ele, eu também abro os canais de contato para as minhas más tendências e começo a ter atitudes coerentes com essa cólera. Então a gente vai se alimentando assim. Mesmo que não haja o outro, eu estou lidando com uma situação na vida e eu interpreto algo e a maneira como eu interpreto o que eu estou vivendo me causa um sentimento desconfortável. Esse sentimento desconfortável é da nossa natureza, não tem como não ter. Mas não necessariamente precisa me tirar a paz. Ou seja, diante do sentimento desconfortável, eu posso acabar abrindo o campo, né, para essa cólera, baixando minha vibração e eu começo a sintonizar com uma série de pensamentos negativos, são as minhas tendências comportamentais vindo, né, nos campos que eu ainda tenho ignorância. Então, eu acabo repetindo os pensamentos maus, os pensamentos que me destroem ou que destroem o outro. Então, eu, diante do desafio ou do desconforto que estou vivendo, é que abandono a minha paz, porque eu fico alimentando essa cólera. Aí eu encontro as pessoas, fico falando mal, fico reclamando. Mas se diante da verdade do que eu estou vivendo ou da atitude do outro, eu raciocinar sobre o que eu estou vivendo, que aquilo tem um significado e buscar a melhor maneira de lidar com aquilo, eu não vou me sintonizar com essa cólera. E ao invés de eu ficar com pensamentos positivos, com pensamentos negativos, que me colocam em prejuízo, que alimentam a cólera em mim, que baixam a minha vibração, eu vou buscando recursos que me fortaleçam, que me inspirem na criatividade de encontrar soluções. E aí, por mais que a situação seja desafiadora, a maneira como eu lido com essa situação não me causa maiores prejuízos. E aí eu vou estar com a consciência tranquila de estar lidando da melhor forma possível, de estar fazendo tudo o que está ao meu alcance. Essa é a paz que a gente consegue sentir. A verdadeira paz, com profundidade, que Jesus sentia, a gente ainda não consegue, porque nós ainda temos os equívocos, a ignorância, a imperfeição. Então a gente ainda sente a cólera. Nós sentimos as emoções de baixa vibração. A gente vive essas oscilações, tá certo? Agora, como eu lido com isso, pode agravar ou pode solucionar. Então, quando o outro está em desequilíbrio, né, direcionando para mim comunicações desequilibradas, encolerizadas, eu posso escolher não participar disso. E só o fato de eu escolher não participar disso já me protege de entrar nesse clima de cólera, de raiva, de revolta, de dor. Eu me liberto disso. Eu entendo que, olha, a sua atitude está sendo coerente com quem você é, com a sua forma de lidar e com a sua dor. Mas eu não quero lidar dessa forma. Então eu não revido. Eu não revido. Porque eu entendo que a atitude dele não tem a ver comigo, tem a ver com o desequilíbrio em que ele se encontra. E aí eu vou buscar o melhor momento para conseguirmos conversar e nos comunicar com respeito, com harmonia. E isso é o que me dá tranquilidade.
Porque se eu for responder no mesmo tom, eu já me desequilibro todinho. E o tempo que eu preciso para recuperar o meu bem-estar é muito maior. Os esforços que eu preciso ter para recuperar esse bem-estar são muito maiores, são muito mais trabalhosos. Porque se eu estou numa vibração e baixo a vibração, eu tenho que ter esforços para me trazer para cá. É trabalhoso, até porque quando eu baixo a minha vibração, eu posso acabar me encontrando num lugar ainda confortável para mim. Então, fica mais difícil sair, né? Porque está confortável para mim. Por isso a gente precisa vigiar. Vigiai e orai, né? Vigia para que você não caia nesse desequilíbrio, não entre no desequilíbrio do outro. Porque depois você vai ter um trabalho danado para conseguir voltar à vibração mais elevada e para ter que lidar com os efeitos de tudo que você fez no estado de desequilíbrio. Porque se fosse só desequilibrar e voltar, né? Mas não. Quando eu desequilibro, eu começo a ter atitudes coerentes com esse desequilíbrio, que geram efeitos. Então, depois eu vou ter que lidar com esses efeitos. Percebe o trabalho? Ou então eu fico aqui somente fazendo o esforço de não me deixar levar por essa cólera. Embora eu tenha usado o termo somente, é trabalhoso, claro que é trabalhoso, né? Sempre que a gente tem que neutralizar os nossos instintos, as nossas tendências comportamentais, a gente precisa colocar muito esforço, muita dedicação. Então, é trabalhoso. Mas mais trabalhoso ainda é depois de perder o equilíbrio e ter as atitudes de desequilíbrio, a gente ter que sair corrigindo tudo. E tem coisas que nem sempre a gente vai conseguir corrigir. Aí a gente vai ter que responder por aquilo sempre. Então, procure a paz nas reflexões sobre as ocorrências. Teve uma ocorrência, me incomodou, deixa eu refletir sobre. Por que eu senti isso? Por que será que o outro fez isso? O que o outro quer? O que isso fala sobre ele? O que isso fala sobre quem eu sou? Como eu posso lidar com isso? Eu dei o meu melhor? Eu estou tentando fazer o meu melhor? Porque se eu estou tentando fazer o meu melhor, é isso. E como eu posso lidar com isso daqui para frente? Decidido isso, é isso. Está resolvido. Então, procure a paz em você, não ilusória, ingênua, utópica, que não faz parte desse mundo nem da nossa realidade moral. Procure a paz através da consciência de que você está dando o melhor, de que você está escolhendo não entrar nesse lugar de desequilíbrio. Então vamos pensar em como eu posso lidar com essa pessoa, com essa situação ou com esse sentimento de forma que eu consiga resolver e não agravar. Se eu não puder resolver, se não houver essa possibilidade de resolver, então como eu posso lidar de forma que não agrave? E aí eu começo a me libertar da gravidade da situação ou do agravamento dela. E aí, se eu preciso viver uma experiência de conflito, de desarmonia, eu lido da melhor maneira possível. Eu sofro o menos possível. Eu não preciso me desequilibrar diante das situações desafiadoras. Eu não preciso me desequilibrar diante das pessoas desequilibradas e das situações que estão em desequilíbrio. Primeiro, eu preciso querer sentir a paz possível diante dali.
Se você está diante de um desastre que acontece, vamos supor, um prédio desabou, você está vendo diversas pessoas sofrendo. Não tem como você não sentir a dor daquele sofrimento, entende? Agora você pode se revoltar, brigar com as pessoas, bater e lidar com outros problemas que vão vir disso, ou você pode buscar ajudar, rezar, confiar em Deus, buscar recursos para lidar da melhor maneira possível. Sem sombra de dúvidas, a segunda opção vai te trazer mais paz, vai te trazer uma relação pacificadora com a situação e não uma situação perturbadora. Então fica esse convite para que você reflita sobre como você pode promover a própria paz ou a paz do ambiente ou da situação, resolvendo ou não agravando, cooperando, para que a gente lide somente com o problema e não com o problema do problema, que causou um outro problema e vai causar ainda outros mais. Vamos sempre buscar utilizar o livre-arbítrio em benefício da resolutiva ou da melhor maneira de concluir a situação ou de levar a situação com os menores prejuízos possíveis e impactos construtivos que nos favoreçam de alguma forma e não que nos derrubam ou nos destruam mais. Encerramos aqui o nosso tema de renovação. Próximo mês a gente começa com outro tema. Até lá!